De volta com você. Estamos aqui com a doutora Inês. O tema de hoje tratado é assédio moral. Assédio moral é aquela questão que quando você está num trabalho, num emprego, você sofre algum tipo de agressão verbal, você é tolhido da sua forma de trabalhar, você é criticado, é humilhado na frente dos outros. E isso é um fato que a doutora acabou de dizer, um fato que acontece repetidamente, não é isolado. Doutora, nós estávamos falando do setor público, né? E que existe uma dificuldade muito grande dentro do setor público de se punir essas questões e se investigar essas questões. Por quê? Olha, o que acontece assim, no setor privado, nós temos a Justiça do Trabalho, que por mais problemas que tenham de morosidade, de dificuldade de acesso à justiça, o trabalhador consegue levar a sua denúncia até a Justiça do Trabalho e ver apurada numa reclamação trabalhista. Na questão pública, Adriana, o que acontece? A gente vai depender do Ministério Público e depender também dos chefes do Poder Executivo ou do Poder Legislativo para apurar nas suas repartições dentro dos seus órgãos. Um departamento interno. Isso, apurar esses casos de assédio moral com seus funcionários. Então, é assim, eu sou a amiga do prefeito. Estou no cargo de chefe do jurídico da prefeitura, um exemplo. Sou diretora do jurídico da prefeitura de Jandira. Tenho a funcionária que faz lá, concursada, que faz o andamento, as fichas processuais. Gente, isso é um exemplo, apenas um exemplo, que pode ser em qualquer município, em qualquer cidade do Brasil, ou qualquer lugar, tá? É um exemplo que a doutora está dando. Sim, doutora. Não, é só um exemplo mesmo, isso não ocorre, é só a título de enfatizar para o nosso telespectador. Eu peço para ela, fulana, eu quero o processo de execução fiscal da Adriana Biasoli. Aí ela levanta, faz o andamento e fala, doutora, a Adriana não tem nada de execução fiscal, não tem nenhum processo contra a Adriana. Aí eu falo, fulana, eu já mandei você me trazer a ficha. Eu vou fazer com que essa funcionária, eu vou cobrar dela até que ela crie uma ficha dizendo que a Adriana Biasoli tem uma dívida com o poder público. Para quê? Para que eu possa usar esse cargo para chegar até você por qualquer outro motivo. Essa funcionária, eu vou dizer, dentro do meu setor, dentro do jurídico, olha, tá vendo? A fulana, eu peço as coisas para ela não me entrega. Eu chego para o meu secretário do jurídico e falo, olha, eu não estou podendo mais trabalhar com fulana. Fulana não consegue desenvolver o trabalho. Eu estou pedindo um processo, ela demora horas para me trazer esse trabalho. E toda hora eu vejo que ela está de conversa com os colegas, que ela está tomando cafezinho. Esse meu tipo de conduta, eu estou humilhando, eu estou dizendo que ela é uma péssima funcionária. O que vai acontecer? Para ela ser punida, ela teria que ir até a ouvidoria, ou então até o meu secretário, fazer uma reclamação por escrito, pegar testemunhas dos colegas. Difícil, né? Essa é a parte mais difícil. Para poder ser apurado. O que ia acabar no final das contas? Como hoje eu acredito na seriedade até que aconteça, o certo seria ser apurado, abrir um processo disciplinar contra mim e eu ser afastada do cargo como diretora. Mas, na maioria das vezes, em 99% dos casos, não se afasta o funcionário, o agressor do seu cargo. Então, ele continua humilhando, porque ele continua sendo o chefe. Por isso que a gente não consegue apurar. Apesar da lei, no caso do servidor público, da União, dos estados e dos municípios, ter a proteção legal contra o assédio, mas é mais difícil da gente conseguir combatê-lo. Na prática, né, a coisa é mais difícil.
Bom, eu acho que um dos grandes problemas com relação a assédio moral é a falta de qualificação das pessoas que ocupam cargo de chefia, ou seja, pessoas não qualificadas estão ali, principalmente no setor público, né, estão ali porque tem um conhecimento com X ou Y, né, que está hoje no governo ou não, isso para qualquer município, e de repente o funcionário público está lá há mais tempo, tem um conhecimento maior do setor, da situação, né, e aí vem uma pessoa que sabe menos, não sabe nada, mas ele está ocupando esse cargo de chefia. Acho que isso é um caso gravíssimo e que provoca, porque a pessoa está lá e tem que ensinar a sua chefia o trabalho que a ser desenvolvido. É complicado isso. Com certeza. E isso a gente vê muito, toda hora, isso acontecendo, não só, como você bem falou, não só aqui em Jandira, mas em todo o Brasil, ainda mais quando a gente vai mais para o interior, mais para os lugares mais afastados das capitais, com mais força esse tipo de assédio moral acontece. Com mais dificuldade fica o funcionário estatutário, o funcionário que tem a estabilidade de conseguir desenvolver bem o seu trabalho. Ele trabalha por ele e pelo chefe. Isso é assédio moral também. Olha só, um fator que eu não sabia. Vamos analisar se da última década para cá é que essa questão vem sendo discutida, falada, assim, de uma forma mais aberta, né? E o meu programa está fazendo isso agora, estará disponibilizado nas redes sociais também. Vamos analisar que há 20 anos atrás, há 2 décadas atrás, alguém tenha sofrido um assédio moral. Bom, vamos dizer assim, que uma grande empresa, né, na qual eu trabalhei, eu não sabia que as coisas pelas quais eu passei era assédio moral. Por exemplo, eu teria que participar de um rodízio, né, para ficar em determinados setores, e eu não participava desse rodízio, eu ficava sempre no pior setor, que era para criar uma situação para que eu pedisse demissão, porque eu tinha, assim, uma grande qualificação profissional, então eu não tinha motivos para me mandar embora. Então deixou ali naquele lugar, que era horrível, para que eu criasse falar, bom, se eu tô ficando aqui é muito chato, é muito ruim, eu vou pedir demissão. Então cria-se essa, como é que eu falo? Doutora, me ajuda aí. É a pressão. Essa pressão para que você possa se demitir, já que você não tem nada. Porque na maioria das vezes, doutora, são sempre bons funcionários. Exatamente. O que acontece? É medo da chefia perder o espaço para ele? O que acontece, assim? Eu sei que a senhora não é psicóloga, mas deve entender um pouquinho. Como mulher, o que a senhora acha? Olha, Adriana, o que a gente percebe muito é o seguinte. Dentro da empresa, seja ela pública ou privada, de 20 anos para cá, mais ou menos, nessas últimas 2 décadas, tem se discutido plano de carreira. Então você entra com uma perspectiva de crescer na sua função, algo que antes nós não tínhamos nem no setor privado e muito menos dentro do setor público. Hoje já é regra legal a existência de um plano de carreira. Então o que acontece? Você, quando desempenha o seu trabalho, querendo ou não, você causa um sentimento de inveja. Existe a boa inveja ou a má inveja, mas você cria um sentimento, você começa a se destacar. Aquele funcionário que se destaca mais do que o seu chefe, ele muitas vezes, se o chefe não for uma pessoa inteligente, que vá buscar novos conhecimentos, que vá buscar também crescer quanto ser humano e quanto profissional, ele vai te perseguir dentro do trabalho. Ele vai criar métodos para você não participar, ter acesso a um plano de carreira, a subir dentro da sua carreira. Ele vai te isolar, ele vai fazer com que você tenha o ostracismo social no seu ambiente de trabalho. Bom, então eu vou pedir para a doutora traduzir esse ostracismo aí, porque agora deu um nó no meu cérebro. O ostracismo é um vocábulo que vem do grego, que é
ser retirado do convívio. Correu isso comigo, gente. Isso mesmo. Menino, foi isso mesmo que fizeram. A situação ficou tão grave que, assim, parece que não, mas eu acredito que se você está sentindo essas coisas, é importante eu citar para você. E às vezes algumas coisas acontecem com a gente, e eu digo que para mim não foi ruim, porque hoje, como apresentadora, eu tenho conhecimento de causa. Quando dava o momento de eu ir trabalhar, o meu peito, assim, parecia que estava sendo espremido. Eu ganhava muito bem, eu trabalhava numa empresa, eu era num cargo bom, né? Que se hoje eu estivesse lá, eu teria uma remuneração muito boa. Então, meu peito doía. Quando eu estava chegando próximo ao meu trabalho, eu já começava a tremer, a minha voz, ela embargava, ficava um nó aqui na minha garganta. Eram raros os dias que eu não ia para o banheiro e antes de entrar no trabalho, porque eu tinha que me maquiar, então eu não podia sair maquiada de casa, porque eu sabia que eu ia ter uma crise de choro. Então eu ia para o banheiro e eu chorava e eu secava as minhas lágrimas, engolia o choro para fazer a maquiagem para poder entrar no trabalho. Então é um sentimento que depressivo, você vai entrando num processo depressivo e a vontade que você tem é de largar tudo, mas aí você pensa nas suas responsabilidades, os filhos, o dinheiro que você vai perder, o trabalho que você vai deixar de executar, como que você vai fazer para arrumar outro emprego. Sim. E isso vem toda uma consequência, gera toda uma consequência. Doutora, em termos indenizatórios, mas nós vamos esperar um pouquinho, porque nós vamos para um comercial. Nós vamos voltar para falar disso. Nós vamos falar em termos indenizatórios. Todas essas questões, essa apatia, esse sofrimento, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer enquanto vítimas? A gente volta já já.